Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre transição capilar em cabelo ondulado 2A. A transição para a gente é um processo muito mais simples do que para as cacheadas e para as crespas. Não existe tanta diferença de textura entre a raiz e o comprimento do fio, porque geralmente a nossa raiz ela é lisa ou é quase lisa, mas o nosso grande problema é a falta de definição. Um cabelo 2A, ele não é um cabelo completamente liso e nem tem ondas perfeitamente definidas. Geralmente ele tem algumas partes lisas e tem ondas que se distribuem de forma totalmente desigual. Então é essa falta de definição que faz com que a gente acabe desistindo da transição. Então a minha ideia com esse vídeo é te dar algumas dicas do que você pode fazer com o seu cabelo durante esse período, para ir aos poucos se acostumando com a textura natural dele e que você não volte a alisar, tá? Bom, eu vou começar indicando alguns produtos que vão ser essenciais para você durante esse período. Não estranhe se parecer um pouco óbvio as coisas que eu vou falar aqui, mas é que a maioria das pessoas que tem cabelo 2A cuida do cabelo como se ele fosse liso. Então é provável que muita gente nem utilize as coisas que eu vou falar aqui. Bom, primeira coisa, se você tem o hábito de pentear o seu cabelo com escova, tente trocar por um pente, tá? Pode ser qualquer pente. As pessoas geralmente indicam pente de dentes largos, assim, mas pode ser qualquer tipo de pente. Eu gosto muito de usar esse daqui, que tem dentinhos duplos, né? Que geralmente são o pente que eu uso para fazer finalização, né? É o pente que vocês vão ver geralmente em vídeos de finalização. E uso esse outro daqui também que eu deixo na bolsa, porque ele também desembaraça muito bem, tá? Quando você usa a escova, quando você começar a ficar com a sua textura natural do seu cabelo, você vai notar que quando você passar a escova, ele vai armar muito mais, vai ficar com aquela cara de Hermione mesmo. E com o pente você minimiza um pouco isso, tá? Então já é um hábito legal de você ir trocando aí durante a sua transição. Dá até para usar fonte de calor, para fazer escova mesmo com pente, mas é um hábito que você já pode ir adquirindo aí de trocar a escova pelo pente. Segunda coisa, pode parecer também óbvia, mas é usar algum tipo de finalizador, tá? Porque geralmente quem tá com o cabelo alisado, né, ou quem acha que o cabelo é liso, acha que não precisa de nenhum tipo de produto, que vai pesar, não sabe usar, enfim. E é importante que a gente use, tá? Eu não digo que você saia comprando produtos específicos para onduladas nesse momento, tá? Porque o seu cabelo ele não vai estar com a textura natural dele ainda. As linhas que eu gosto de indicar para esse período são as linhas ou pós-química ou pós-coloração, porque elas geralmente têm uma fórmula muito boa, tá? Em ativos, né? São ricas em ativos de tratamento, né? Que vão ser importantes aí para o teu cabelo que vai estar danificado, né? Tá quimicamente tratado, principalmente as pontas dele. Então ele vai dar um cuidado muito interessante para as pontas e geralmente eles têm proteção térmica também. E nessa fase de transição é normal que a gente não utilize as fontes de calor. Então aí você já não vai precisar ter um produto só com proteção térmica e outro produto para pentear só, tá? Para finalizar. Então, por isso que eu indico essas linhas pós-química. Vou mostrar pra você dois produtos que eu indico que eu vendo lá na minha loja, na Boutique da Ruiva, que são da linha Caviar Color, tá? Da Capro. O Caviar Leave-In, ele tem uma textura bem fluida, então se você tem medo que o seu cabelo pese, se você tem um cabelo muito fininho, ele é ideal, porque ele é como se fosse uma aguinha mesmo. E ele tem, os dois, né, tem a fórmula super rica, tem queratina hidrolisada, tem extrato de caviar, tem o pH baixo e tem proteção térmica também. Então vai dar um tratamento bem legal aí para suas pontas, tá? Nessa fase. Esse é mais líquido e esse daqui, que é o Caviar Cream, ele é um cremezinho, mas ele é bem levinho também. Então eu também indico ele, tá? Terceira coisa que vai ser interessante também de você ter são elásticozinhos, tá? Como esses aqui de molinha, porque é interessante que a gente use nessa fase de transição, né, as texturizações, né, que são as finalizações a seco, né. Então essas xuxinhas, elas são boas porque elas não marcam o cabelo, então eu gosto de usar sempre elas, tá? A gente vai falar das texturizações um pouquinho mais à frente. E o último produto, que é o melhor amigo das onduladas,
que é um óleo finalizador, tá? Um óleozinho leve. Esse daqui também tem lá na loja, tá? É o óleo de argan da Probelli. Ele é um olhinho super leve, tá? É liberado para low pool, tá? E eu gosto desses olhinhos porque você já tá com as pontas danificadas, né? Porque você tem uma química aí nessas pontas. Então ele vai ajudar a proteger essas pontas, vai agir como reparador de pontas, vai te ajudar nas finalizações a seco, né, quando a gente fizer, e também vai te ajudar muito no day after, para controlar o frizz quando essa raiz estiver crescendo. Então, óleo finalizador é um produto que tem que ter aí na tua lista, tá? Bom, agora para o vídeo não ficar muito longo, tá? Eu dividi ele em 3 partes de acordo com o tipo de transição, tá? Eu dividi entre transição de alisamentos, transição de progressivas e transição de chapinha e secador, tá? De fonte de calor. Então eu vou deixar aqui embaixo a minutagem para você, se quiser, já adiantar só para a parte da transição que você estiver fazendo. Bom, vamos começar falando dos alisamentos. Quando eu falo em alisamento, eu estou me referindo àquelas químicas à base de tioglicolato de amônia, guanidina e Enê, por exemplo. Essas químicas, elas são extremamente fortes e elas alisam de forma definitiva o fio. O que isso significa? Que essa parte alisada, ela não vai sair nem com as lavagens, nem com o tempo, nem com o uso de nenhum tipo de produto que você veja por aí. Nada vai tirar o efeito alisante dessa parte que tá com a química, tá? Ele só vai sair à medida que você for cortando, tá? E uma coisa importante de lembrar também é que essas químicas, como elas são muito fortes, elas não são compatíveis com nenhuma outra química, tá? Então, durante o processo de transição, você não vai poder descolorir o seu cabelo, tá? Nem fazer luzes, nem pintar, tá? E caso você desista da transição no meio do caminho e queira fazer uma química mais leve, né? Como um botox, uma escova progressiva na raiz, também não é indicado que você faça, porque como as químicas elas são incompatíveis, na parte do fio que as químicas se encontrarem, você pode ter um corte químico, tá? E aí perder todo o seu cabelo. Então, não faça nenhum tipo de outra química, tenha paciência durante esse processo de transição, tá? Bom, a gente já sabe que a parte alisada não tem o que fazer, então não tem como a gente fazer nenhum tipo de texturização, porque nessa parte alisada não vai ter efeito nenhum, tá? Então, assim, a gente tem que lidar com a raiz, né, que está crescendo natural. Provavelmente você não vai sentir diferença de textura, tá? O que vai te incomodar provavelmente vai ser o aumento do volume. E dependendo de como for o teu cabelo, né, a distribuição das tuas ondas, geralmente as ondas começam aqui no meio da cabeça. E quando o cabelo vai crescendo, isso vai dando um aspecto de capacete pra gente, que incomoda bastante. Então, algumas alternativas pra gente lidar com esse efeito capacete. O primeiro é só secar com secador, tá? Só jogando de cima para baixo, assim, com um pentinho mesmo, não precisa ser uma escova super trabalhada, só para dar uma alinhada no cabelo e te deixar mais tranquila, né, assim, com a textura mais uniforme, sempre usando o protetor térmico, como a gente falou lá no início, tá? E uma outra alternativa que eu gosto bastante também, gente, é a touca de meia, tá? Que é um método aí mais simples, né, que não usa fontes de calor, não vai deixar o seu cabelo com aquele liso perfeito de escova, né, de chapinha, mas ele vai deixar o seu cabelo muito alinhado, sem volume, e tira praticamente todo o frizz, e também não vai estar danificando, né, o teu cabelo como uma fonte de calor. Então é uma boa opção para essa fase. Bom, diferentemente dos alisamentos, né, que a gente acabou de conversar, as escovas progressivas, normalmente no cabelo 2A, elas não conseguem alisar completamente o fio, tá? O que eles fazem é reduzir o volume e facilitar o processo de escovação. Então, se você deixar o teu cabelo secar natural, ele não vai ficar liso, tá? Ele vai continuar com as ondas lá. Então, para você ter um efeito liso, quando você tem cabelo 2A e fez progressiva, você tem que usar fonte de calor, e aí sim seu cabelo fica liso, tá? Então, o que acontece? Se você deixar o seu cabelo secar natural, você vai ver que ele vai estar com as ondas ainda lá, mas ele vai estar com um volume bem mais reduzido, vai estar com menos frizz e provavelmente vai ter brilho também, tá? E
Geralmente é por conta disso que algumas pessoas, né, são levadas a erro, né, a pensar que as progressivas são tratamentos, tá? Por esses benefícios que a gente nota, né? De redução de volume, de frizz, de brilho, enfim. Mas não são, tá? Esses benefícios, eles são em função de uma mudança na estrutura do seu fio causadas por essa química, tá? Então eles não são de forma alguma tratamentos, tá? Mas justamente por não alisar completamente o cabelo, né, esse tipo de transição da progressiva ou dos botoxes, enfim, ele vai ser um processo muito mais simples para a gente de lidar, tá? Então, coisas que a gente pode começar a fazer, né? A primeira coisa, tenta deixar seu cabelo secar natural, né? Usa só um finalizador, né? Escolhe aí a textura de acordo com o seu cabelo, como a gente falou lá no início do vídeo. Escolhe seu finalizador, aplica seu finalizador e deixa seu cabelo secar natural, tá? Pra você ver como que você vai se sentir com isso, né? Até porque seu cabelo vai estar com um volume bem reduzido, então eu acredito que inicialmente você até goste do que você tá vendo. E vai ser bom porque você vai se acostumando com essa nova rotina, né? De usar um finalizador, né? De não usar a fonte de calor. Então aí você vai se acostumando também, principalmente com a quantidade de produto, né, que a gente tem que usar, que é uma coisa que a gente às vezes demora a acertar, né, às vezes usa muito pouco, às vezes usa muito. Então é interessante que você comece, né, a fazer essa nova rotina dessa forma. E no mais, a gente pode também abusar das texturizações, né? Eu gosto sempre de começar pela touca de meia, tá? Porque é um método que não usa calor. E como a gente está muito apegada ainda, a gente que vem de progressiva, né, ou de alisamento, a gente está sempre muito apegada ao efeito liso. E a touca, ela é perfeita para esse início de transição, sabe? Pelo menos ela funcionou muito bem para mim, né? Porque ela dá um efeito liso, mas um efeito mais natural, ela controla muito o frizz, sabe? Quase que 100%. E, enfim, é um efeito mais natural e que não vai estar causando nenhum tipo de dano para o seu cabelo. Então, aí, para esse momento inicial aí de você desgarrar assim, desse efeito liso, é uma boa opção para você utilizar. Tá. E no mais, quando você já for desapegando do efeito liso, você pode também começar a fazer as outras finalizações, né, usando os prendedores, como a gente falou, né, coques, tranças, enfim. Eu só não indico, no início da transição da progressiva, tentar fazer finalizações tradicionais, né? Como fitagem, reiki and shake, esse tipo de coisa. Porque provavelmente não vai dar certo ainda, porque o seu cabelo ele não vai estar com a textura completamente natural, né? Ele vai ter ondas, mas ele ainda vai ter aquele efeito da progressiva ali de diminuir o frizz, a textura vai estar diferente, tá? Então eu não indico começar com esse tipo de finalização. Tenta, né, aí nos primeiros meses, ficar só com as texturizações ou deixa secar natural, né, com o finalizador. Vai vendo como você vai se sentindo, né, usa o olhinho finalizador também, como a gente falou, né, nas pontas. E vai vendo como você se sente e aos poucos, quando o seu cabelo for crescendo, você já pode testando outros tipos de finalização mais tradicionais. Bom, agora a gente vai falar de quem não faz química, mas que faz uso frequente de fontes de calor, né, de secador e chapinha. É claro que a estrutura desse fio ela não vai estar alterada como o fio de quem fez um processo químico, né, fez um alisamento, fez uma escova progressiva. Mas sim, a gente tem uma certa alteração na estrutura desse fio, sim. Tanto pela ação térmica, né, pela ação do calor, quanto pela ação mecânica mesmo de alisar ali com muita frequência. Mas como essa alteração ela é um pouco mais externa, né, ela é mais superficial, a gente consegue reverter de uma forma muito mais simples. A primeira coisa que você vai fazer é desapegar um pouquinho desse secador e dessa chapinha e deixar o seu cabelo secar naturalmente, né, só usando o seu finalizador que você usa normalmente. Né? Provavelmente você vai se assustar porque você vai sentir o seu cabelo, ele não vai estar liso, mas ele vai estar muito seco, né? Principalmente as pontas. Geralmente as pontas ficam muito retas, assim, esquisitas. Então, geralmente as pessoas se desesperam e correm para a chapinha novamente e aí danificam ainda mais essas pontas. Então, o que a gente tem que fazer?
né, fazer um bom cronograma capilar, tá? Hidratar muito esse cabelo. Já tem vídeo aqui no canal sobre cronograma capilar, vou deixar linkado aqui nos cards se você quiser se inspirar, né, e adaptar para a sua realidade, tá? É um cronograma para ruivas, mas ele é perfeito também para quem faz qualquer tipo de química, é só tirar parte do tonalizante, tá, gente? Então você vai hidratar muito esse cabelo e você vai associar com um bom finalizador. Porque lembra que eu falei lá no início que o finalizador ele é crucial, porque geralmente ele tem uma fórmula muito boa, e tem pH baixo e tem proteção térmica também. Então, ele vai ser muito importante para recuperar essas pontas do teu cabelo também, tá? Então, escolha um bom finalizador com essas características, tá? Não esqueça também de usar um bom alinho reparador de pontas, que também vai ser muito importante, tá? E aí a segunda coisa, você vai começar a tentar finalizar, né, de uma outra forma, né? Eu sempre indico, né, para quem ainda está pegada no efeito liso, começar fazendo a touca de meia, né, porque a touca de meia deixa um efeito liso, mas um efeito muito mais natural, né, um efeito que controla o frizz e que principalmente não vai estar causando dano, né, nenhum para o teu cabelo. Então, só para matar aquela vontade, né, de ter aquele cabelo liso naquele momento, a touca ela ajuda muito, né, nessa hora, tá? E aí depois você vai tentando outras finalizações, né? Sempre, gente, para ir se acostumando com a textura do teu cabelo. Faz um coque baixo, um coque alto, faz tranças, entendeu? Para você tentar ir se adaptando, né, com essas texturizações, sempre usando um olhinho nas pontas, tá? Que ajuda também no momento da texturização. E aí, conforme o seu cabelo você for sentindo que ele tá mais hidratado, que essas pontas estão menos secas, sabe, menos retas, aí você vai tentando, né, outros tipos de finalização, mais tradicionais que você sentir vontade de fazer, ou uma fitagem, ou um rake and shake, ou um plopping, enfim, a finalização que você sentir vontade, mas aguarda um pouquinho, né, o teu cabelo principalmente recuperar a hidratação. Porque o principal, gente, na transição da chapinha e do secador, para você recuperar a textura natural, né, e a curvatura natural do seu cabelo, é você recuperar a hidratação. Então invista, né, principalmente aí no tratamento, tá, no cronograma capilar e num bom finalizador nessa fase. Bom, eu espero que essas dicas possam ter te motivado aí a não desistir da transição, tá? Tenha paciência com seu cabelo, tá? Se acostume a cuidar dele, a hidratar, usar um bom finalizador, né? E aos poucos você vai entendendo o que ele realmente precisa, tá? Porque cada cabelo 2A, ele é único, tá? Te aconselho também a conhecer o nosso grupo lá no Facebook, Onduladas 2A, que vai ser uma ajuda muito importante para você nessa fase. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.